E nesse vídeo nós vamos ver sobre a propriedade position aqui do CSS, que define o tipo de posicionamento dos nossos elementos. E para a gente ver como exemplo aqui, eu coloquei um monte de tag p com um monte de br, um monte de coisas erradas aqui, mas a gente não vai fazer uso desses caras aqui e basicamente das divs aqui, acredito que a gente só vai usar as divs para esse exemplo. E por que eu fiz isso aqui? Fiz isso aqui para a gente entender um pouco melhor e porque eu teria que ter um scroll. E aí eu coloquei vários elementos aqui para a gente gerar uma página maior, né, que tenha um certo scroll aqui. Então, para começar, a gente vai definir aqui é só meio que só para saber que existe esse valor. Ele pode ser interessante em alguns momentos. Você não vai ver diferença nenhuma agora, porque o relative não vai mudar o comportamento padrão da nossa div aqui no caso, mas ele pode ser interessante quando algum filho dessa div aqui, por exemplo, se eu tivesse outra div aqui dentro e ela precisasse fazer uso de algum outro position absolute, alguma coisa assim, ela seria relativa à minha div pai, no caso, né? A div que seria o container desse elemento. Então, o relative, por padrão, ele não vai fazer diferença nenhuma para o elemento, ele não vai mudar o comportamento nem nada, mas em alguns casos pode ser que você precise aplicar em algum filho desse elemento aqui algum outro position e meio que ele bugue e apareça o que você não esperava na tela. Então pode ser que seja a falta do position relative aqui, certo? Outra forma, outro position aqui que vai mudar de fato aqui na tela, né? A gente vai ver isso acontecendo, é o fixed. Se a gente definir esse cara aqui, eu vou até passar o width 100% para esse cara. Eu vou comentar esse carinha aqui por enquanto. Então posso deixar o CSS, mas eu vou tirar essa div aqui por enquanto, né? Deixar comentado, eu vou deixar apenas essa div aqui. Que tem position fixed, width 100% e altura de 150 pixels. A princípio, ele está aqui normal, né? Como se nada tivesse acontecendo, mas você viu até que tem elementos atrás dele. Se eu passo o mouse, olha aqui em cima, ele ficou fixo nessa posição padrão na nossa tela, certo? Então, se eu der scroll para baixo e para cima, ele vai estar fixo na minha tela. Eu posso definir aqui já, vai pegar as estilizações que eu passar, um top 0, por exemplo, ele já vai ficar aqui no cantinho. Se eu passar um bottom 0, ele vai pegar também, vai vir aqui para o canto, aqui para baixo. E se eu der scroll, ele vai continuar aqui. Isso aqui pode ser interessante, algum header aqui, né, aqui em cima da nossa página, principalmente. Para o nosso header, aqueles vários links, né, de nosso menu do site e tudo mais. Dependendo do site que você vai desenvolver, pode ser que essa solução ela seja interessante, né? Mas eu particularmente não faço muito uso, não sei se cheguei a utilizar esse tipo de position em algum projeto real, né? Algum projeto em produção, nem nada. Mas é interessante saber que existe, né? Dependendo do que você vai precisar, aí pode ser que ele atenda ao seu caso, né? Beleza, eu vou descomentar isso aqui, vou tirar esse carinha aqui. Deixa eu salvar esse arquivo. E a gente voltou com as duas divs aqui, padrãozinho. E eu vou aplicar na nossa Blue, agora para a gente ver, né, o que, que vai acontecer. Um position, relative não, o absolute. Esse cara aqui é polêmico, né? O uso dele pode ser um pouco perigoso. Você tem que saber o que, que vai acontecer, por que, que você precisa disso. Precisa saber diversas coisas, mas em alguns casos, com certeza, ele pode ser interessante para a gente. Se a gente vir aqui, aparentemente não mudou nada, mas mudou, né? Porque se você ver, tem uma tag P que já deixou de estar aqui embaixo dele. Tá meio que como se ele tivesse por cima da tag P, né? Ele tá meio que sobrepondo ela. E ele tá vazando aqui, né? Ele criou um scrollzinho aqui pro lado. Então é justamente isso que eu falei, né? Ele está literalmente sobrepondo os outros elementos, ele está passando meio que por cima. Se a gente passar um top 0 aqui, a gente vai conseguir ver melhor que ele
sobrepôs a nossa primeira div, né? A nossa div vermelha. Ela continua existindo aqui, mas ele está por cima dela. Então, o Absolute ele vai fazer justamente isso, né? E aí aqui você consegue configurar e posicionar ele aonde você quiser. Mas esse Absolute, esse valor aqui, vai definir isso, né? Que ele vai se sobrepor aí e pode estar em qualquer canto da tela. Se eu quiser que ele esteja a 150 pixels do topo, a minha direita eu quero que ele esteja a 200 pixels. Ele vai se distanciar 200 pixels da direita, vai se distanciar 150 do topo, que é o tamanho da minha div. Vou até aumentar aqui para 250, para a gente ver que ele vai sobrepondo tudo que existe, né? Então, é basicamente isso aí, o meu position absolute. Mas diferente do fixed, se a gente dar scroll, ele não vai ficar fixo, né? Ele vai ficar lá para cima, onde a gente deixou ele. Então, eu acredito que seja esse os principais valores aí, né? Tem alguns outros ali que pode ser, mas, cara, não, muito provavelmente você não vai usar, ele vai manter o valor padrão, então não faz muito sentido. O que a gente usa de fato mesmo, né, que pode ser interessante, é esse que eu comentei aqui. Então, é basicamente isso. Bora para a próxima aula aí para a gente continuar aprendendo mais e mais, né? Que tem muito conteúdo bacana vindo aí. E a gente vai aplicar tudo isso que a gente está aprendendo na prática, né, nos nossos projetos. Então, se você ainda está com dúvida em alguma coisa, não entendeu, voltou à aula, não conseguiu pegar, relaxa, que na prática, desenvolvendo os projetos, você com certeza vai entender, vai pegar tudo aqui, até porque eu não vou parar de explicar, né? Eu vou continuar explicando cada tag enquanto a gente vai desenvolvendo, criando os projetos, eu vou continuar explicando. Então, bora aí, que tem muita coisa vindo pela frente.